de toda esta equipe da TV Mundo Maior. É isso. Agora nós vamos começar o estudo, não é? Hoje, o primeiro slide você vai ver na tela. Aí você tem aonde encontrar o que nós vamos falar no programa de hoje. São as perguntas do Livro dos Espíritos, que falam sobre os espíritos. Vão da pergunta número 112 até a pergunta 115. E esta é uma imagem muito ilustrativa dessa influência, dessa troca, não é? Dessa Exato. maneira de intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo visível. A moça no centro, encarnada, e as entidades amigas que estão intuindo, estão protegendo. Então, Exato. Vamos começar agora no slide 2? Então, o nosso querido Diego vai colocar pra gente. Os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. E as características gerais deles são que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Essa primeira ferição aqui de características é importante porque em cada um dos grupos que Kardec coloca, das ordens, ele coloca as características gerais. Lá nos espíritos impuros eram os espíritos que não tinham noção a respeito de Deus, que tinham uma ligação com tudo que era material, e nos bons espíritos já era o contrário. Eram espíritos para os quais o espírito é mais importante que a matéria. E agora nós estamos vendo a definição que Kardec dá dessas características básicas dos espíritos puros. São aqueles que poderíamos chamar de top de linha nessa hierarquia que Kardec diz não é absoluta, mas foi aquela que ele usou baseando-se no grau de depuração das almas, dos espíritos, em termos evolutivos. E você vê, olha, não sofrem nenhuma influência da matéria. A matéria já não está mais no ambiente em que eles estejam atuando. Eles não sofrem influência desta área densa. Eles têm uma superioridade intelectual e uma superioridade moral absoluta em relação a todos os espíritos que até aqui nós já vimos. Eles estão acima de todos eles em termos evolutivos. Mas continuam os slides a seguir, o número 3, falando sobre isto. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Vejamos então essas características que acompanham o slide anterior. Eles já percorreram todos os graus da escala que Kardec está nos colocando aqui. Desde a pergunta 100 até esta 112, estes espíritos, chamados espíritos puros, eles já venceram todas essas etapas. Mas que mais? Eles se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tudo aquilo que nós vamos lutar para orgulho, egoísmo, ambição, vaidade, desejo, dependências de coisas, de pessoas, estas coisas que o mundo material cria ilusões para nós, eles já venceram. Eles não têm mais essas raízes presas ao mundo denso. Eles, alcançando toda a soma de perfeições de que é suscetível, não têm mais que sofrer provas ou expiações. Eles já se modelaram. Não sofrem por expiação, nem sofrem por provas que eles mesmos solicitam para andarem mais depressa. Eles chegaram ao destino como aquele viajante que depois de todo o esforço consegue atingir o objetivo que estava buscando. E depois? E aqui, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, ou seja, eles não precisam mais reencarnar. Não é que eles não precisam, eles não reencarnam. Eles não estão mais vinculados ao processo reencarnatório, porque eles já venceram tanto em conhecimentos quanto em depuração, moral e materialmente. Intelectualmente eles já estão feitos, vamos dizer assim, já se fizeram. Não tem mais por que voltar ao mundo físico, já não tem mais essa necessidade, porque o mundo físico,
O mundo de matéria já lhes forneceu todas as lições e eles são os alunos que tiraram 10 em todas as escalas. Por isso não precisam mais ir para a escola. Agora, André, aqui está dizendo que eles desfrutam a vida eterna, não é? No seio de Deus. Para eles é a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Será que eles ficam tocando arpinha lá em cima, flutuando, passeando? Como que é isso? Vamos pensar que não pode ser essa a forma mais fácil de desfrutar esse paraíso, não é? É um paraíso inócuo, uma pessoa que ficasse sem fazer nada, apenas se abanando, comendo algodão doce, fazendo essas coisas, logo ia pedir para ir para o inferno, que tem um pouco mais de emoção, não é mesmo? Se não tivesse que fazer nada, a monotonia, a falta do que fazer, faz a pessoa pedir emoções. Mas eles não estão nessa categoria, depois de terem enfrentado todo este processo de crescimento, para não ficar fazendo nada, ficar se abanando. Eles têm coisas a fazer. E, aliás, você que está aqui sabe que quanto mais você se qualifica, quanto mais você se torna capaz, quanto mais você conquista conhecimentos, mais responsabilidades pesam sobre você. É assim que funciona. Alguém fala pra você, manda o fulano levar esse recado. Você fala assim, não, fulano não sabe nem ler e escrever, vai dar o recado tudo errado. Ele não serve para levar o recado. Manda a Dona Maria fazer aquele prato especial de pudim misturado com frappé, não sei o quê. Olha, a Dona Maria cozinha arroz, feijão e frita ovo, mas esses detalhes ela não sabe fazer. Ou então o contrário. Ah, fala pro Bernardo ir lá carregar aquele pote d'água pesado, trocar aquela água que acabou lá no filtro. Fala, não, o Bernardo tá programando o computador, que é o que ele sabe fazer. Bota um outro para carregar a água pro filtro. Ele é capacitado. Ele vai cuidar de coisas que o cara que carrega a água não precisa saber fazer o que ele sabe. Como é que eu vou desperdiçar o Bernardo fazendo força se eu não tenho outra pessoa para fazer a programação que ele sabe? Então, o que acontece é isto. Nós vamos vendo que esses espíritos, quando atingem esta categoria, eles não ficam se abanando. E vamos ver quais são as suas tarefas. Não é mesmo, Solange? Isso mesmo, no slide 4. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Ou seja, eles são os representantes diretos que organizam todas as leis em todos os cantos do universo, segundo as determinações da inteligência soberana. A inteligência soberana do universo, que nós vimos na resposta número 1 da pergunta de Kardec, a pergunta número 1, ela tem essa potencialidade. Deus é a causa primeira, é a inteligência soberana. E esta causa primeira vai contar com o auxílio de espíritos igualmente, não tão elevados quanto Deus, mas capazes de estar à altura de receber as missões e construí-las segundo os seus saberes e segundo suas qualidades. Portanto, não estão lá só contando carneirinho, pulando a cerca, né? Eles estão trabalhando ativamente, incansavelmente. Eu vou contar para vocês um detalhe que nós já contamos, inclusive, em programas anteriores. Quando você vai no livro de André Luiz, que conta o que acontece com os espíritos no processo da morte, obreiros da vida eterna, logo no 2º ou 3º capítulo, está lá o título Sublime Visitante. Fala André Luiz da conversação que tem com Asclépio, um espírito muito elevado, que está ainda na Terra. Está na condição de espírito superior na Terra, em âmbitos mais elevados. Esse espírito, ele pode renascer na Terra quando achar adequado, mas somente a intervalos de 500 a 800 anos entre a encarnação e outra. Imagina isso. E ele vem, quando vem, em missão de progresso para os que ficaram aqui, sacrificando-se, ensinando, fazendo coisas serem mais claras para os terrenos, os terráqueos, mas entre 500 e 800 anos. E ele é um espírito da Terra, imagina. Agora, falando desses espíritos superiores que estão aqui, esses espíritos puros, os superiores é do outro programa, esses daqui são os puros. Eles têm atividades ainda muito mais gloriosas e grandiosas no universo todo,
que nem Kardec, nem nós estaremos ainda em condições de compreender na plenitude, ok? Mas o outro slide vai falar sobre o que eles fazem. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema é, para eles, uma doce ocupação. São designados, às vezes, sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então eles são os líderes, eles são as entidades sublimes que coordenam estas grandes multidões de almas que já estão abaixo dele, mas são espíritos elevados também. Esta é a motivação que nos dá o entendimento de evolução destes espíritos para gerar essa liderança em relação aos outros. Eles então estão submetidos a essas determinações. São estes espíritos que, organizando a vontade do Pai, mandam: você vai nascer, você vai cumprir aquela tarefa, você vai realizar tal obra, você vai ajudar tal planeta a se organizar. Tudo isto definido por estes que são os coadjuvantes na obra da criação. E esta maneira de ser os fez representados na pintura, na iconografia, com essas imagens, né, de anunciadores, de precursores, como anjos, arcanjos e serafins. E depois, no outro slide a seguir, nós temos a continuação encerrando essas características. Vamos ver? Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Vejamos aqui que não se trata de uma ligação direta em que eles estejam fisicamente presentes com os homens ou os homens possam acessá-los a hora que queiram. Kardec coloca que os espíritos que estão orientando isto a respeito dos espíritos puros dizem que eles não estão afastados da criação, eles estão conectados a isto. E os homens podem ter contato com eles, como estará aqui. Podem entrar em comunicação. Mas bem tolo seria aquele que pensasse que os teria à sua disposição constantemente às suas ordens. Eles não estão para fazer os nossos caprichos, para responder as nossas perguntas, para ver onde é que a gente esqueceu a chave, onde é que a gente colocou o documento. Pergunta lá para o arcanjo fulano de tal, para ele vir aqui ajudar a gente a encontrar aquilo que nós perdemos. Não, eles não estão para estas coisas. São espíritos de nível muito mais elevado, que apenas estão construindo o caminho evolutivo dos outros espíritos, não é? Então, estes são os que programam. Não são necessariamente os que executam, mas eles programam todo o processo evolutivo. E em linhas gerais, estes são os característicos básicos daqueles que estão classificados no Livro dos Espíritos como espíritos da primeira ordem.